Por volta de 2011 ou 12, eu tinha mais ou menos, 10, 11 anos. Foi quando eu comecei a ler mais, e no começo era difícil, a leitura representava para mim uma barreira a ser ultrapassada. Eu era uma criança, né, eu não sabia de fato o que estava acontecendo, mas eu sentia muito interesse pelos livros e pelas histórias que aqueles livros me traziam. E eu devorei algumas séries de livros e foi muito positivo para mim. Eu me desenvolvi muito enquanto não só enquanto leitor, mas enquanto estudante também. Eu me destaquei muito rápido nas minhas, matérias na escola, eu era queridinho dos professores sem tentar muito, sem querer ser o queridinho. Sentava no fundo, falava bastante, conversava com os outros, dava muita risada. Porém, ao mesmo tempo, o fato de eu sempre ler muito e sempre estar muito interessado pela leitura e os livros que eu tive sorte de estudar numa escola muito boa, escola pública muito boa de município. Os livros da escola eram muito bons, eu tive acesso a bibliotecas e eu lia muito. E o fato de eu gostar de ler até os livros da escola, por exemplo, sempre me fez me destacar, ganhar medalha de aluno que passou em primeiro nas provas, essas coisas sem um esforço consciente em direção àquilo. Porém, aos poucos eu fui me afastando da leitura, né, ali por volta dos meus 18 anos, eu fui começando a ler menos, fui começando a dar prioridade a outras coisas na minha vida, e comecei a sair, comecei a conhecer pessoas e tal, e acabei me afastando da leitura, trabalhei muito. Quanto mais você trabalha, mais a desculpa de que o trabalho está te atrapalhando a ler se torna mais crível, né. Por mais que você realmente ainda tenha tempo para ler, aquilo vira uma desculpa para você, né. Quanto mais você trabalha, menos você se dá o luxo de ler. E eu acho que esse é o grande mal do mundo atual. As pessoas às vezes passam 1 hora num transporte público que poderia com certeza ser aproveitado com leitura. E quando eu digo leitura, eu não digo comprar um livro físico e ficar ali folheando e ficar lendo ali no ônibus desconfortável, às vezes em pé. Eu sei como é, eu peguei muito ônibus na minha vida. Eu não me refiro a isso, eu me refiro a ler no celular, escutar um audiobook, a facilitar o processo da leitura para si mesmo, a ter interesse em ir atrás de aplicativos, ir atrás de maneiras de escutar livros, maneiras de ler no celular, no transporte público de maneira facilitada. Isso tudo ajuda, isso tudo me ajuda a isso tudo me ajudou muito a me desenvolver. Todas essas pequenas brechas que eu poderia ler e li, isso sempre me trouxe uma carga de conhecimento. E é interessante que no começo você lê por ler, você não sabe exatamente a direção que você está indo com aquela leitura, não tem muito um planejamento, você simplesmente lê. E hoje eu tenho uma maneira de ler muito mais rigorosa, muito mais, que faz sen de uma maneira que faça sentido na minha vida hoje. Eu penso o seguinte: a leitura hoje ela tem que ser não só uma leitura, mas um estudo, e ela tem que responder uma grande pergunta que está influenciando os meus comportamentos no dia a dia hoje. Então, como eu dou mentoria de inglês, eu ensino pessoas a aprender inglês, eu dou mentoria de idiomas, eu ensino a pessoa a sair do zero de um idioma até a fluência num idioma. Eu não posso entregar um trabalho meia boca, eu tenho que entregar o meu melhor nesse trabalho. E me dar ao luxo de não ler simplesmente vai acabar com a minha vida profissional. Eu tenho que estar o tempo todo me desenvolvendo, conhecendo novas visões sobre o aprendizado de línguas, melhorando a minha didática, melhorando a minha forma de me comunicar com o meu aluno. Então, a leitura tem que cumprir esse papel, mas ela precisa ser direcionada e ela precisa responder uma grande pergunta. E essa grande pergunta hoje para mim é: como uma pessoa aprende uma língua? Como ela sai do zero até a fluência? Claro que eu já tenho uma visão
muito maior e melhor do que eu tinha, por exemplo, há um ano atrás, quando eu não estudava isso. Eh, aliás, eu sempre estudei um pouco isso, mas nunca de forma direcionada, como comecei há mais ou menos um ano atrás. Então, se eu preciso responder essa pergunta, eu preciso encontrar livros condizentes com essa pergunta, eu preciso encontrar autores condizentes com essa pergunta, eu preciso pesquisar vídeos que vão me ajudar a conseguir referências, que vão me cada vez me deixar mais próximo ou da resposta dessa pergunta, ou de uma maneira melhor de formular a pergunta em si. Porque às vezes a gente acha que responder essa pergunta é simplesmente respondê-la, às vezes não, às vezes é encontrar uma pergunta ainda melhor do que ela. Por exemplo, como de sair do zero até a fluência, a resposta mais crível hoje seja através do input compreensível. Só que isso gera uma série de outras perguntas, né? O que é input compreensível? Como se faz para aplicar o input compreensível no dia a dia? Onde encontrar input compreensível? O que define um input não ser compreensível? O que define input? O que é, sabe, uma série de questões começam a surgir. Aí outras pessoas falam muito sobre repetição espaçada, aí outras questões começam a surgir. Como fazer uma boa repetição espaçada? Como se utilizar da repetição espaçada da melhor maneira possível? Como fazer isso no dia a dia sem perder a motivação da repetição espaçada? Percebe que todas as perguntas eu preciso correr atrás de respondê-las, ninguém vai responder isso para mim se eu não correr atrás, se eu não ler, se eu não estudar, se eu não for ativamente buscar essas perguntas e respostas. Então, a leitura ela se torna esse jogo infinito de perguntas e respostas, e de conhecer autores e de ler livros, e às vezes a resposta para uma pergunta tá num lugar que você não esperava. Às vezes você está lendo um livro de marketing, aquele livro de marketing elucida completamente uma dúvida que você tinha no seu trabalho. Às vezes você está lendo um livro de storytelling, aquele livro de storytelling elucida completamente uma dúvida que você tinha na sua vida pessoal, sabe. É difícil, é complicado, é um emaranhado de coisas, e sempre que alguém falar para você assim: "Ah, eu tenho resultado em tal área", por causa da leitura, essa pessoa ela teve que passar muito tempo lendo para encontrar os livros corretos que respondiam as perguntas delas, e não necessariamente vai estar em um livro só, às vezes vai estar em uma centena de livros, vai ser um emaranhado de conhecimento gigantesco que essa pessoa teve que formular ao longo do tempo e pegar uma coisa importante ali, outra coisa importante aqui, até aquilo se ajuntar e transbordar em forma de resultado na vida dela. Claro que eu sou do time de que simplesmente estudar, simplesmente ler, sem motivo e sem ação, não faz sentido. Às vezes a leitura sem motivo faz sentido enquanto leitura ficcional, por exemplo, você cresce mesmo lendo ficção, que é aliás uma das melhores maneiras de você cair para o mundo da leitura sempre vai ser a ficção, e uma das maneiras mais prazerosas de você gastar tempo sempre vai ser a leitura. E mas tudo isso sem ação, sem você fazer coisas na vida prática que te tragam resultado, tudo isso não faz sentido. Eu penso o seguinte: você fazer, trabalhar sem uma direção vai te trazer dinheiro? Sim, mas vai te trazer dinheiro de maneira exponencial? Talvez não. Você estudar de maneira sem direção vai te trazer resultados intelectuais? Sim. Vai te trazer um resultado intelectual na sua vida prática de maneira que aquilo vai ser útil para você? Talvez não. Quando você consegue cruzar as 2 linhas de o estudo direcionado a responder perguntas práticas na sua vida que vão ajudar a vida de outras pessoas, vão ajudar você a solucionar problemas de outras pessoas, misturado com a sua capacidade de trabalhar e aperfeiçoar o seu trabalho de maneira cada vez mais inteligente e de maneira que aquilo escale, você eventualmente vai ter sucesso. Talvez não seja você não vire o Elon Musk ou coisa parecida, mas o sucesso está escondido atrás de ler muito e atrás de trabalhar muito da maneira mais inteligente possível, e uma coisa está diretamente relacionada à outra, não tem como você
fazer um sem fazer o outro, na minha visão. Existem pessoas aí, Andrew Tate, por exemplo, ele fala que ele não lê, mas ao mesmo tempo o cara tem uma oratória impecável, então alguma forma de estudo ele aplica na vida dele, por mais que não seja leitura, eu não sei. Talvez ele tenha mentores, ele tenha professores que, querendo ou não, são uma forma de substituir a leitura, mas quem vai ser tão rico ao ponto de ter um professor para cada coisa, sabe? Poucas pessoas têm esse privilégio. E os livros, eles são esse atalho para a conexão mais profunda que você pode ter com alguém. No livro Como Ler Livros, do Mortimer, ele fala que a leitura, ela é o processo que te tira de um patamar baixo de consciência para um patamar mais elevado de consciência, ou seja, você sai do saber menos para o saber mais, do conhecer menos para o conhecer mais. E é esse processo que a leitura tem que ter o papel na sua vida. Aliás, esse é o papel que a leitura tem que ter na sua vida. Bom, acho que o vídeo de hoje é mais curto. Se você tem dificuldade em aprender um idioma, tá perdido, não sabe exatamente quais passos tomar, sempre que você se levanta e cria aquele pico de motivação e tenta se sentar para estudar, se depara com uma série de coisas que parecem fazer sentido no momento, mas quando você estuda, 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 acaba não tendo o resultado que você quer, que é falar de maneira fluente uma língua. O link da mentoria está na descrição. Eu soluciono justamente esse problema para você. Eu trabalho com a forma mais eficiente que você vai ter e que você vai aplicar para aprender uma língua de maneira mais eficiente possível, de maneira mais duradoura, longínqua e realista, né? Pessoas acham que vão aprender inglês em 7 dias, inglês em 2 semanas. Em 2 semanas você é um bebê engatinhando, cara. Tem expectativas realistas. Bom, acho que é isso. Me segue no Instagram, tá na descrição e receba minhas cartas no Substack. Abraço.